Olha, a nossa civilização, ela já mandou o homem para a Lua, ela já mandou satélite lá para o espaço, mas o mar, dentro do nosso próprio planeta, ele ainda é cercado por um certo ar de mistério. Por exemplo, antes de você dar um passeio de lancha e o comandante entrar ali na embarcação e assumir o timão, muitas coisas acontecem. Muitas pessoas e peças estão envolvidas. E eu tô falando de vários tipos de embarcação, viu? Pode ser um rebocador, pode ser uma lancha, pode ser uma balsa. Tudo isso se dá graças à participação de profissionais qualificados e muito dedicados. Hoje em dia, 78 mil pessoas trabalham em estaleiros espalhados por todo o Brasil. A previsão é que esse mercado continue em firme crescimento e que o técnico em construção naval seja cada vez mais requisitado. Esses profissionais atuam no projeto, na construção e na manutenção de estruturas navais, de redes de tubulação e de equipamentos. O conhecimento que eles têm não é brincadeira. Esses técnicos manjam de ferramentas, máquinas e softwares. Desenhos técnicos, cronogramas, orçamentos, materiais de construção, manutenção e inspeção. É um trabalho de responsa e bem remunerado. A atuação dos técnicos em construção naval envolve tecnologia e um mar de equipamentos. Aliás, falando em mar, bem que essas tecnologias teriam sido muito úteis aos homens do passado, né? Que durante muitos séculos tentaram encontrar a melhor maneira de cruzar os oceanos. A navegação começou de um jeito modesto. Na pré-história, os primeiros homens construíram jangadas com toras de madeira. Isso durou um bom tempo. Mas entre os anos 4000 e 2500 a.C., os egípcios tiveram uma grande sacada: o uso da vela. Eles começaram a experiência pelo rio Nilo. E por volta de 2500 a.C., esses barcos já atravessavam os mares. Mais de um milênio depois, na Grécia Antiga, as primeiras galeras foram usadas, também conhecidas como trireme. Essas embarcações têm vela, mas contam com a força dos remos movimentados por homens. As galeras não agradaram só aos gregos e também foram bastante usadas pelo povo romano. Por volta do ano 1000 d.C., os vikings aperfeiçoaram a navegação com o draca, um navio estreito e comprido, que facilitava a locomoção pelos mares. O draca era movido por 60 remadores, e nele, os vikings foram os primeiros a chegar à América. A partir do século XV, os europeus partiram para a conquista do mundo, em suas naus, embarcações usadas para o comércio, batalhas, transporte e exploração. As naus dominaram os mares, até a chegada do Clipper, no século XVIII, um navio maior e mais rápido. Foi com eles que a Marinha Britânica derrotou Napoleão no Canal da Mancha. Dali em diante, a humanidade desenvolveu mais e mais técnicas para desbravar os mares. Com a Revolução Industrial, foram construídos os primeiros barcos a vapor. E em 1819, os primeiros desses navios cruzaram o Atlântico. Nesse período, o ferro e o aço passaram a ser os principais materiais de construção. No início do século XX, o óleo diesel substituiu o carvão como combustível das grandes embarcações. Aliás, o Titanic, tão popular no cinema, foi o primeiro a fazer essa troca. Depois do diesel, as evoluções navais seguiram a passos mais ligeiros. Na década de 1950, foi criado o hovercraft, barco movido por uma turbina de ar que o permite flutuar na água, chegando a 140 km por hora. No mesmo período, mais precisamente em 1959, foi criado o primeiro navio movido a energia nuclear, o NS Savannah, capaz de navegar por até 3 anos e meio sem reabastecimento. Atualmente, a demanda do mercado da construção naval vai de barcos à vela, lanchas e iates, a navios de guerra, porta-aviões, submarinos, navios petroleiros, cargueiros, que chegam a medir 400 metros, além de imensas embarcações de luxo. Aqui é o primeiro galpão de execução da construção. Cada barco que vai ser construído, que vai ser fabricado, existe uma fase de projeto, de desenho. Os desenhos são gerados em 3D, em 2D,
Em seguida, são encaminhados aqui ao pessoal de produção, supervisores de caldeiraria, de corte-solda, os encarregados, e aí eles vêm para um galpão como esse, onde é feito o trabalho de corte-solda, de preparação. Então, saindo daqui, qual seria o próximo passo? O próximo passo seria a edificação das peças da estrutura principal do barco, que aqui foram fabricadas. Tivemos aquela fase inicial do galpão, as peças, uma vez fabricadas, são transportadas para cá e aqui são edificadas. Essa é a fase que a gente chama de edificação do barco. É o esqueleto da embarcação que eu estou vendo aqui, né? Perfeito, esqueleto da embarcação. As peças principais são as peças transversais e as longitudinais. E o casco, que é a vedação do barco, né? E fala um pouquinho sobre essa embarcação. Essa embarcação é um rebocador. Rebocador é, para os leigos aí, um trator do mar, né? Trator do mar. Trator do mar. Boa. É um rebocador de 23,80 metros e ele vai servir aos propósitos da empresa aí para rebocar as balsas, os corpos flutuantes que ela tem. O técnico aqui é uma pessoa de vital importância, ele vai receber os desenhos, ele vai ler, interpretar desenho, ele vai solucionar problemas dimensionais no campo. Nós falamos do rebocador anteriormente, e o rebocador ele foi construído para também uma operação de condução, de rebocar algo. O que é o algo? O algo é uma balsa de grande porte, é uma balsa com capacidade para 3.700 toneladas. Agora, quando você me diz 3.700 toneladas, a gente está falando, por exemplo, de carro. Quantos carros, mais ou menos, em cima dessa balsa? Se você considerar um Fusca, o nosso quase extinto Fusca seria em torno de 3.700 Fuscas, né? E vocês têm muito orgulho dessa balsa aqui, pelo que eu percebi. A gente tem, porque essa é uma das maiores balsas do Brasil. E como que você sente o mercado de construção naval? Quais são as perspectivas aqui da empresa? Há uma tendência de você ter pesquisa e exploração de petróleo no mar, você precisa de plataformas, de sondas e de barcos de apoio. Construção de barcos de todo tipo. Rebocadores supplies, barcos pequenos, barcos de alimentação de tripulação, passageiros, toda uma gama de embarcações que serve à indústria do petróleo. Bom, depois desse mergulho no universo da construção naval, deu para entender melhor como funciona, né? Aliás, parece ser uma área bem agitada e intensa. A gente vai visitar uma instituição de ensino que prepara futuros profissionais da área. A gente vai entender como funciona o dia a dia na sala de aula e eu vou propor um desafio que vai simular problemas que eles vão enfrentar no mercado profissional. Se você procura uma profissão de alta demanda e se interessa pelo universo naval, design, normas técnicas e cálculos, a construção naval é ideal para você. Só não se esqueça de checar se a instituição de ensino ou o curso são credenciados pelo Ministério da Educação. Afinal de contas, uma boa formação é fundamental para você ingressar no mercado de trabalho. Hoje a gente está aqui falando sobre construção naval. Quem são os alunos? Qual é o perfil dos alunos que ingressam nesse curso? O aluno que vai ingressar nesse curso ou é pessoal que já trabalha dentro do estaleiro, ou é os alunos que estão saindo do ensino médio e estão buscando uma qualificação no mercado. Imagino que isso influencie também nas aulas. Bastante. Os alunos costumam trazer as dúvidas que eles vêem no estaleiro para dentro da sala de aula. O técnico em construção naval, principalmente o nosso técnico aqui, ele é direcionado para que ele possa atuar em todos os setores dentro de um estaleiro. Muitas pessoas trabalhando em diversas atividades ao mesmo tempo, setores diferenciados, porém misturados ali dentro de um pátio, né? Então ele tem que ter realmente uma concentração grande e tem que estar focado no que ele está designado a fazer. Agora, se eu sou só um aluno aqui, acabei de começar no curso, quais são as aulas que eu vou ter? O que eu vou aprender na construção naval? Bom, a gente vai ter aula no começo do curso de desenhos, a parte de fundação de matemática, física, e depois, ao longo do curso, ele vai ter aula de solda, vai ter aula de tubulação, de elétrica, tudo voltada para a área naval. Saindo do Senai, tem várias opções de trabalho. Dentro do estaleiro, envolvendo todas as áreas dentro do estaleiro, projeto, no chão de fábrica, parte de qualidade. Nós trabalhamos fortemente a questão da atitude, que esse profissional seja proativo, que seja um profissional que se oriente, que tenha a capacidade de
de conversar com as pessoas, trabalhar em grupo, para que ele possa ter sucesso nessa profissão. E é o que a indústria nos tem cobrado bastante. Sempre que a gente vê um barco na água, a gente nunca para pensar quais foram os processos que ele passou até chegar lá, né? Parece que tudo aconteceu num passe de mágica. Mas hoje, no programa sobre construção naval, a gente viu que mágica nenhuma existe nesse processo. Esse setor não para de crescer graças ao trabalho árduo e qualificado dessa galera que conhece todos os processos de A a Z, ou melhor, da proa até a polpa. Pessoal, eu vou ficando por aqui, mas esses barcos ainda tem uma longa jornada pela frente, ainda bem. Tchau, até a próxima. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a nossa segunda aula. Vamos embora. Vamos começar com os conceitos essenciais, né? Onde vamos acompanhar, né, o eletrotécnico na resolução desse novo desafio. Você estudará novos conceitos que complementarão os conhecimentos adquiridos até aqui e te ajudarão a resolver a atividade e ver os principais conteúdos para a resolução da atividade. Manutenção produtiva total, instrumento de controle de manutenção, técnicas de análise de falhas em instalações elétricas, identificação de sobrecargas em circuitos, identificação de sobreaquecimento em componentes e circuitos, onde a gente vai usar o termógrafo, falha de isolação, resistência de isolamento, falhas elétricas. Começando aí com o TPM, né? Manutenção produtiva total. Em uma das minhas passagens na indústria, eu usei muito o TPM. É uma ferramenta muito boa. A manutenção produtiva total, TPM, né? É uma metodologia de gerenciamento da manutenção de equipamentos que engloba, né, a participação de todos os funcionários de uma empresa para uma mudança de postura organizacional com o objetivo de manter o ambiente produtivo e com qualidade. Na prática, a TPM tem 3 objetivos básicos: quebra zero, defeito zero e acidente zero. E também tem uns 8 pilares do TPM, né? Que é a manutenção produtiva total, baseada em 8 pilares, que a gente vai ver agora há pouco, com o objetivo de eliminar as causas dos defeitos, para garantir a manutenção planejada e alcançar a disponibilidade total do equipamento para a área produtiva, conforme ilustrado na figura seguinte. Vamos ver o primeiro pilar. Manutenção autônoma. É a capacitação do operador para que ele se envolva nas rotinas de manutenção do equipamento em busca do aumento da eficiência do equipamento. O segundo pilar, que é a manutenção planejada, foca no planejamento das manutenções preventivas e preditivas, objetivando o quebra zero. Terceiro pilar, manutenção da qualidade, busca o controle do equipamento e processo objetivando o defeito zero e qualidade dos produtos. Nosso terceiro pilar, melhorias específicas, implantar melhorias específicas para eliminar as perdas e aumentar a eficiência do equipamento. Esses 4 primeiros pilares que a gente viu agora, né, que é a manutenção autônoma, manutenção planejada, manutenção da qualidade, melhorias específicas, esses 4 primeiros pilares a gente usa muito na manutenção e na área produtiva, né? E os outros 4 que a gente vai ver agora há pouco é mais na área de gerenciamento. Vamos ver quais são eles. Controle inicial, conjunto de atividades que visam reduzir o tempo de introdução do produto e processo. Treinamento e educação, busca elevar o nível de capacitação da mão de obra. Segurança, saúde e meio ambiente, garantir segurança e saúde dos funcionários e evitar impactos ambientais. E das áreas administrativas, né?
que é aprimorar o trabalho administrativo, reduzindo as perdas, aumentando a eficiência dos processos administrativos. Quais são os instrumentos, né? Instrumento de controle e manutenção. A implantação do plano de manutenção depende das informações que estão presentes nas rotinas das empresas. Desta forma, o setor da manutenção precisa ter instrumentos de controle para poder coletar esses dados. Os principais instrumentos utilizados para o controle da manutenção são os documentos e software de ERP, né? Conforme listados abaixo. A gente tem a solicitação de serviço de manutenção, SSM. Todas as solicitações feitas ao setor de manutenção devem ser feitas através deste documento, para que seja possível controlar as demandas de serviço. Temos também, né, a ordem de serviço. Todos os serviços executados pela manutenção são relatados individualmente nesse documento, para que seja possível gerir a manutenção baseada em informações como materiais utilizados, funcionários envolvidos, duração da manutenção, atividades, causa de falhas e outros. Após isso, a gente tem um relatório de inspeção, documento que compreende as informações de inspeção dos equipamentos. E no final, a gente tem um software, né, ERP. É um sistema integrado de gestão utilizado para integrar diversos setores de uma empresa com um banco de dados único, onde ali a gente vai ter todos os dados que a gente poderia utilizar futuramente, né, para a gente poder basear uma manutenção preventiva futura, né, em um equipamento, onde ali a gente pode verificar onde tem mais falhas, onde a gente mais gastou no devido ponto e que a gente pode melhorar futuramente. Que são aí os indicadores, né, que vai indicar para a gente, baseado nos dados inseridos lá do ERP. Os instrumentos de controle e manutenção, além de embasarem a elaboração do plano de manutenção, são úteis para gerar indicadores de manutenção, como tempo médio entre falhas, TMEF, tempo médio para reparo, disponibilidade, custo da manutenção e outros. Esses indicadores são importantes para o setor de manutenção, pois são valores que servem de referência para que o setor busque a melhoria e competitividade da empresa. Aí a gente tem as técnicas de análise de falhas, né? Agora veremos algumas técnicas para análise das principais falhas nas instalações elétricas, como sobrecarga, sobreaquecimento, falha na isolação, resistência de isolamento e curto-circuito. A sobrecarga em circuitos ocorre quando a intensidade da corrente elétrica em um circuito é superior à corrente elétrica prevista para o mesmo. Na prática, a sobrecarga ocorre quando a corrente elétrica no circuito é superior à capacidade nominal do condutor, gerando aquecimento, né? Ou quando a corrente elétrica é superior à corrente nominal do disjuntor, onde a gente, às vezes, quando tem aí a corrente muito superior aí, gerando um aquecimento, ele vai desarmar. Vamos na primeira, identificação de sobrecargas. Para identificar a ocorrência de sobrecargas em circuitos, existem duas formas. Após a atuação do dispositivo de proteção do circuito, o disjuntor, que normalmente é o disjuntor. Neste caso, a corrente elétrica do circuito é maior que a corrente nominal do disjuntor, fazendo que haja o desligamento do dispositivo após um determinado tempo e protegendo o circuito, né? Sendo assim, será possível identificar no painel que o disjuntor está desligado. Às vezes, quando a gente tem alguma automação, às vezes aparece até na nossa IHM também, né? Aparecendo, o disjuntor tal foi desligado. Aí a gente já sabe, mas às vezes tem que ir lá no campo, procurar e olhar e ver qual foi desligado ou desarmado. Solução. Após verificar que houve desligamento do disjuntor, o técnico, né, vocês, deverá identificar as cargas que estão sendo alimentadas pelo circuito e redistribuí-las ou redimensionar o circuito, instalando condutores e disjuntor adequado. Aí a outra forma seria, antes da atuação do dispositivo de proteção do circuito, neste caso,
pode ser verificado durante a inspeção de rotina, fazendo a manutenção preditiva, né? Através de medição de corrente de circuito com alicate amperímetro. Esse mesmo que vocês estão vendo aqui na nossa imagem. Um alicate amperímetro da Fluke. É o que eu recomendo também, né? Fluke é Fluke. Através de uma imagem termográfica do condutor. A gente também pode usar uma imagem termográfica para ver a temperatura. Solução. Se for utilizada a imagem termográfica para constatar que há sobrecarga, é importante em seguida realizar a medição com alicate amperímetro para mensurar a diferença da corrente elétrica. Após esse procedimento, o técnico, vocês deverão identificar as cargas que estão sendo alimentadas pelo circuito e redistribuí-las ou redimensionar o circuito, instalando condutores e disjuntores adequados. Se o circuito for trifásico e a sobrecarga for apenas em uma das fases, o técnico deverá distribuir as cargas entre as fases de forma que as fases fiquem equilibradas e a corrente elétrica seja menor ou igual à corrente prevista. Aí a gente tem a medição com um alicate em perímetro e temos o termovisor, né, a gente vai olhar a temperatura. É onde a gente vê os pontos mais quentes, né, para fazer reaperto. Pode ser também não só mau dimensionamento, pode ser uma falta de reaperto também. Tá ali desarmando o nosso disjuntor. Às vezes, né, nem é o dimensionamento, né? Às vezes é só um reaperto ali no disjuntor. Um exemplo. Você tem ali um disjuntor trifásico, mas se eu coloco ali o termovisor e você vê só um ponto quente ali no meio ou na lateral ali dos contatos, aí achando que tá ali uma carga mal dimensionada, mas não. Às vezes é só um reaperto mesmo, o parafuso está folgado, dá um reaperto ali e a gente pode resolver o problema de desligamento ali no se o circuito for trifásico, né, igual eu falei, a sobrecarga apenas em uma das fases, o técnico deverá distribuir as cargas ou fazer o reaperto, para que fique equilibrado a corrente elétrica, seja menor ou igual à corrente prevista, né, dimensionada pelo projeto. Identificação de sobreaquecimento. Identificação de sobreaquecimento em componentes e circuitos. Diversos eventos podem ocasionar o sobreaquecimento, como sobrecarga, temperatura, o ambiente festivo, né? Pode ser também o local ali que está bem quente, obstrução da ventilação e outros. A maneira de detectar a existência de sobreaquecimento com componentes e circuitos elétricos é utilizando instrumentos de medição de temperatura tipo pirômetro, como o termovisor, enquanto o equipamento ainda está em operação. Durante a análise termográfica, ficará evidente a diferença de cores, né? Vai ver ali, às vezes, conforme o material que você for verificar ali no termovisor, né? Que você vai calibrar ali, talvez o vermelho não é uma temperatura alta, pode ser um azul, vai depender do material que você estiver coletando a imagem termográfica. Após o técnico identificar o sobreaquecimento, deverá investigar a causa e solucionar a falha. Veja abaixo a aplicação do termovisor. Vou ver aqui. Termovisor e motores. O motor ali, às vezes, é o local mesmo, né? O ambiente. Pode estar quente, gerando uma sobrecarga de temperatura. Falha de isolação, fuga de corrente. As instalações elétricas são expostas a diversas condições ambientais e operacionais, que podem ocasionar falha na isolação durante a vida útil dos equipamentos e nas instalações, né? Consequentemente, podem ocorrer perdas de produção ou acidentes com pessoas que tenham acesso às instalações. A falha da isolação de cabos elétricos e equipamentos podem ocasionar a fuga de corrente para a terra. Quando há aterramento ou a fuga de corrente para a carcaça do equipamento,
que poderá provocar o choque elétrico. Para identificar a falha de isolação, são utilizados equipamentos capazes de realizar testes de resistência de isolamento, conhecidos como os megômetros, né? Veja agora quais são os procedimentos para identificar as falhas na isolação em condutores com utilização de megômetro. A área onde será feito o ensaio de resistência de isolamento deverá ser isolada e sinalizada com placa de advertência. No caso ali, quando você estiver injetando uma determinada tensão, não vir um desavisado ali, né? Ah, o equipamento está desligado, mas você está injetando tensão de fazer um teste de isolamento. É sempre bom você colocar uma plaquinha ou isolar a área. Vamos ver um exemplo de falhas, né, de isolação. Conforme a norma ANBR 5410, né, tabela 60, para instalações em tensão nominal de 220, a resistência do isolamento tem que ser igual ou maior que 0,5 megaohms, né? Portanto, se o valor encontrado durante a medição for igual ou superior a 0,5 megaohms, então a instalação está apta. Caso contrário, existe falha na isolação, né? Se a isolação for bem baixa, vai ser bem menor que 0,5 megaohms. Bem próximo ali de zero mesmo. Sempre quando a gente tem uma falha assim de isolamento, quando você verificar lá, não vai estar alta, vai ser bem próximo de zero ou zero. Caso contrário, existe falha de isolação, o técnico deverá investigar o local, né, da falha, ou trocar o condutor, ou fazer o reparo, né? Será que você acerta em forma correta de fazer este teste megômetro? Vamos ver as instruções. Então, vamos praticar, né? Teste seus conhecimentos, bora iniciar. Ó. Esses 2 e 3. Ó, é? Primeira vez que eu tô fazendo. Coloca esses 2 e 3 no forno mesmo. Vai colocar. Parabéns, você conseguiu. Na verdade, se fosse bem na prática mesmo, você colocaria uma fase aqui, né? E fazia o teste para ver se estava tendo fuga. Você injetaria a fase em uma da bobina, na bobina do motor, um exemplo, e o comum na carcaça. Caso você injetar a tensão ali, ele vai ter que ficar acima de 0,5 ohms, né? Conforme a norma ali da tabela da 5410. Se ela ficar menos que isso, a isolação do nosso motor já está bem, como dizer assim, já está bem próximo ali de a gente fazer uma troca, né? Resistência de isolamento. A resistência de isolamento dos equipamentos vai variar de acordo com os seus respectivos projetos, além de ser afetados por condições ambientais, como temperatura e umidade do ambiente. Às vezes ali quando fica ali no ambiente externo, pegando sol, chuva ali o tempo todo, a gente pode ali atacar um pouco o isolamento. O ensaio de resistência de isolamento avalia a integridade e faz parte do plano de manutenção de equipamentos, como motores, transformadores e geradores. Fica muito ali exposto ao tempo, né? Durante a vida útil dos equipamentos, é possível identificar o estado de deterioração do isolamento e atuar de forma a impedir uma falha no equipamento e, consequentemente, perda da produção.
Tem tintas que ajudam a proteger muito, né? Principalmente esses equipamentos que ficam ali expostos ali a céu aberto. Motores, transformadores, gerador. Se tiver uma boa camada dessa tinta assim, de isolamento, ajuda bastante aí nesse degradação do tempo. Para avaliar a integridade dos equipamentos, vocês, técnicos, devem analisar os dados obtidos durante a medição da resistência do isolamento, com o histórico do equipamento ou comparar os valores mínimos estabelecidos para o tipo de equipamento. Às vezes é sempre bom a gente ter uma tabelinha do fabricante ali, para a gente ter certeza que a nossa isolação está sendo coincidente com o do projeto. Como vemos aqui um exemplo, a gente tem um megômetro digital, né, de até 1000 volts. Temos um megômetro digital de até 5000 volts. Tem equipamentos ali mais robustos, né, que a gente tem chamado high pot, né, não é nem mais mega, que já injetam a tensão bem alta. Eu já vi até de 50 kV já. Falhas elétricas. O curto-circuito é uma rápida elevação de corrente elétrica, né? Que ocorre devido a uma ligação de baixa impedância entre dois pontos a potenciais diferentes. Ou quando esta ligação é metálica, dizemos que é um curto-circuito franco, ou seja, a impedância é insignificante. O curto-circuito é causado por uma falha de isolação entre os componentes, ou condutores, né? Entre os condutores e terra. Os efeitos térmicos do curto-circuito provocam aquecimento dos condutores e devem ser interrompidos de forma segura através de dispositivo de proteção, fusível ou algum disjuntor. Os efeitos térmicos do curto-circuito provocam aquecimento dos condutores e devem ser interrompidos de forma segura através do dispositivo de proteção. No fusível tem um pequeno filamento ali que em determinada temperatura ele vai abrir, abrindo o circuito e protegendo, né, o equipamento. O disjuntor ele vai sofrer um aquecimento interno ali na bobina, fazendo o desarme do disjuntor. Normalmente, vocês técnicos identificam que houve um curto-circuito somente após a atuação do dispositivo de proteção, ou quando os efeitos térmicos do curto-circuito causam danos à instalação, como princípio de incêndio ou explosões. Após a ocorrência do curto-circuito, quando não há danos à instalação e houve desligamento do dispositivo de proteção, vocês técnicos deverão identificar no painel o circuito correspondente ao dispositivo de proteção e investigar ao longo do circuito do painel até as cargas. Evidências que indicam o local do curto-circuito somente após identificar a origem do curto-circuito e corrigir esta falha. Vocês poderão religar o circuito ou fazer a troca do equipamento, né, danificado. Caso seja possível identificar a origem do curto-circuito, vocês deverão verificar o equipamento individualmente para identificar se houve falha de isolação dos condutores. Aí na nossa atividade, né? 3. Acho que vou deixar para outra aula nossa. Mas alguns já entregaram. Fechou tudo aqui. Temos aqui a nossa atividade 2, onde a gente tem um diagraminha. Aí, tem ali, vocês vão ter ali nos arquivos de vocês a ordem de serviço, né? Onde vocês vão ter que preencher ela. Vai verificar ali, né, qual equipamento que vocês vão fazer ali a OS. Vai ver se o equipamento está parado, está rodando. Descreva, né, de forma sucinta o serviço a ser executado.
Descreva detalhadamente a forma de ordenado de serviço executado. Materiais necessários para execução de manutenção. Qual tipo de manutenção vocês vão fazer, né? Se vai ser preventiva, planejada, ou corretiva não planejada, ou vai ser uma preditiva mesmo. Instrumentos e ferramentas necessárias que vocês vão usar, né, para execução da manutenção. E os EPIs, né? Os EPIs necessários que vocês vão utilizar nessa ocorrência. E os profissionais envolvidos na manutenção. Vocês, técnicos. E descreva os riscos que vocês encontrarem na atividade. Coloca aí na AOS. Também tem esse arquivo também de ordem de serviço de manutenção, né? Da mesma forma, vocês vão preencher qual tipo de manutenção, vocês vão avaliar lá. É isso, pessoal. A aula foi bem rápida. Vou passar mais um videozinho para vocês. Depois eu vou baixar e colocar aí no alvo para vocês assistirem depois. Fazer os exercícios, ajudinha no finalzinho que a gente deu aí. Vou passar mais um videozinho para vocês, né? Para a gente finalizar. A cada dia, 165 mil carros são produzidos ao redor do mundo. Esse número impressiona, mas hoje em dia qualquer cidade tem veículos por todos os lados. Carros, motos, caminhões, ônibus, eles transportam indivíduos, matérias-primas e produtos. É impossível imaginarmos a sociedade moderna sem esse tipo de transporte. E o setor automotivo não para de crescer. Profissionais qualificados se dedicam ao desenvolvimento de veículos com diferentes funcionalidades e, claro, a manutenção daqueles que já estão em circulação. As tecnologias do setor automotivo estão sempre em constante evolução e os profissionais da área precisam acompanhá-la. Essas evoluções visam veículos menos poluentes, mais seguros e econômicos. Sistemas de suspensão, freios, direção, motor. Um carro tem em média 30 mil partes. E para que ele seja conduzido com segurança, é preciso um motorista atento a todas as normas de trânsito. Além disso, existe um profissional que participa de todo o processo, desde o projeto até a produção e manutenção. São eles os técnicos em manutenção automotiva. O técnico de manutenção automotiva ele pode trabalhar em diversas áreas. Ele pode trabalhar desde uma montadora de automóveis, uma oficina pequena, uma concessionária. Ele vai estar ligado a essa parte automotiva. Então o ramo ele é muito abrangente. A profissão de um técnico em manutenção automotiva é altamente valorizada. E não é para menos. Eles são os responsáveis por inspecionar todo tipo de veículo, diagnosticando falhas, evitando novos problemas e buscando sempre melhorias. Em 1672, surgiu o precursor dos carros, mas esse veículo ainda era bem distante dos automóveis que conhecemos. Criado pelo jesuíta Ferdinand Wirbist como um presente para o imperador chinês, esse veículo a vapor media apenas 65 centímetros. Quase um século depois, em 1769, o inventor francês Nicolas Joseph Cugnot construiu um triciclo movido a vapor, além de 2 tratores usados pelo exército francês.
116 anos depois, em 1885, o engenheiro alemão Karl Benz, fundador da Mercedes-Benz, criou o primeiro automóvel moderno, com motor de combustão interna. Basicamente, uma máquina térmica que transforma a energia química do combustível em energia mecânica. É assim que os carros funcionam ainda hoje, à exceção dos veículos elétricos. Nos anos seguintes à criação de Karl Benz, outros engenheiros e inventores dedicaram-se a projetar novos carros. Naquela época, a figura do mecânico sequer existia, e maquinistas, ferreiros e mecânicos de bicicletas tentavam resolver os problemas que surgiam. No começo do século XX, os carros ainda eram restritos a pessoas riquíssimas, e as carruagens eram o meio de transporte mais comuns nas cidades. Isso mudou graças ao empreendedor Henry Ford, que em 1914 lançou um veículo que levava menos de 15 minutos para ser montado, contra 1h15 da montagem dos concorrentes. A rapidez de fabricação reduziu os custos, e em 1915 a empresa de Henry Ford vendeu 1 milhão de carros. Pouco a pouco, inovações como direção hidráulica, luzes de seta, ar-condicionado e tecnologias que reduzem emissões poluentes invadiram o mercado, permitindo que a função do técnico em manutenção automotiva surgisse e evoluísse com a tecnologia, que vem tornando o setor automobilístico cada vez mais computadorizado. A gente vai acompanhar um dia de aula aqui no curso técnico em manutenção automotiva, no Senai de Santa Catarina. Eu tenho certeza que eu vou encontrar uma turma que gosta de temas como elétrica, eletrônica e mecânica. Se você também se interessa por temas como esse e está em busca de uma profissão valorizada, você tem que procurar uma instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação. Que nem eles fizeram. As montadoras e as oficinas e concessionárias têm tido uma procura muito grande no setor automotivo de técnicos. E hoje, dentro dos alunos que nós temos dentro do Senai, antes deles se formarem, eles já estão no mercado de trabalho e já estão também fazendo serviços de técnicos dentro das oficinas. Nós trabalhamos várias partes do automóvel, sendo desde freio, suspensão, motor, caixa, injeção eletrônica. Dentro disso, eles podem se agregar dentro de uma concessionária, onde eles possam ser um especialista de uma área só, ou eles podem ser multifuncionais. Aqui a gente adquire um pouco de experiência e vivência para a gente saber, se a gente for trabalhar em uma oficina, o que a gente vai enfrentar lá dentro, o tipo de serviço que a gente vai fazer lá dentro. Pessoal, faltam um pouco mais de 5 minutos, hein? É difícil trabalhar com tempo. A gente tem que acelerar o processo. Sempre seguir o manual do fabricante para não ter que perder mais tempo refazendo um serviço. Ok. Queria, professor, que você desse aqui o diagnóstico da prova pra gente. Pessoal, então qual foi a conclusão que vocês chegaram na suspensão desse veículo? O amortecedor do lado esquerdo estava com vazamento no retentor. O óleo contaminou a coifa guarda-pó e o resto estava dentro das conformidades. O veículo estava com o coxim superior do amortecedor danificado e o amortecedor estava com baixa pressão. Perfeito. Então, os dois grupos atenderam corretamente a falha apresentada. Os dois grupos foram muito bem. Nota 10 para os dois grupos? Nota 12. Nota 12? Nota 12. Aí sim, gostei, hein, professor? A sensação é perfeita. Você conseguir fazer um diagnóstico correto, fazer o desmonte correto, depois saber que o professor está te avaliando e o professor te dá um feedback ok, perfeito, é uma sensação muito boa. É bem gratificante, porque prova que a gente realmente aprendeu o que o professor explicou. Então, pessoal, uma salva de palmas. Mesmo que o seu carro não tenha nenhum problema aparente, é bom que os técnicos em manutenção automotiva deem uma olhada para checar se todos os sistemas do veículo estão corretos. Se a manutenção não é programada e acontece um defeito com o seu automóvel, como será que os técnicos em manutenção automotiva conseguem detectar, dentre tantos possíveis problemas, qual é exatamente o que acontece com o seu carro? Esse veículo a gente consegue hoje estar verificando com ele com uma ferramenta muito importante, que a gente tem a Clipper. Então, esse aparelho a gente consegue fazer uma leitura de todos os calculadores. Então, seria impossível a gente fazer um diagnóstico sem essa ferramenta, né? Então, no caso aqui, ele interroga os calculadores, né? Perfeito. Identifica se há uma avaria ou não.
até no caso de uma segurança, como a gente pode ter hoje um ABS, um airbag, então a gente consegue fazer esse diagnóstico, porque se o cliente tiver uma colisão, algum problema que ele precise dessa peça, a gente consegue fazer um diagnóstico, mesmo que não esteja, de repente, ali no painel indicando. Antigo, novo, diferentes marcas e modelos, o entre e sai de veículos é grande e a variedade também. Além da paixão por carros, um técnico de segurança deve saber lidar com todos os tipos de automóveis. Da próxima vez que algum de nós tiver problema com um carro, talvez a gente já tenha uma noção melhor do que está acontecendo. Mas não marca bobeira não. Seja por conta de uma falha ou revisões programadas, é fundamental procurar um profissional especializado, como é o caso dos técnicos em manutenção automotiva que a gente conheceu hoje. É isso, pessoal. A gente finaliza hoje a nossa segunda videoaula. Espero ter passado um conhecimento bom para vocês hoje. Finalizando aqui a aula aqui, logo ela vai se encontrar lá no AVO. Qualquer dúvida, pode perguntar, pode chamar a gente no chat aí que a gente responde. Por hoje é só. E até a próxima, pessoal.